E a OpenAI admite que seus modelos executaram ataque cibernético durante testes. E sem ninguém pedir, tá? Ó. Esse que foi o lance. A OpenAI confirmou que foi responsável pelo ataque automatizado contra o Hugging Face. Olha só, Hugging Face, revelado dias antes pela plataforma de hospedagem de modelos de inteligência artificial. Segundo a empresa, o incidente ocorreu durante uma avaliação interna de capacidades cibernéticas. Pô, então alguém lá internamente falou, vamos testar aqui, atacar o Hugging Face. E ele foi. É isso? Vamos continuar aí, a gente vai analisando. Pô, sacanagem isso, né? Quando modelos como o GPT 5.6 Sol e outro ainda não lançado encontraram e exploraram uma vulnerabilidade inédita para escapar do ambiente isolado de testes e obter acesso à internet. Tá entendendo isso? Tá entendendo? Então eles testam em servidores isolados e eles se viram lá para conseguir acesso à internet. Porque hackeou a senha do Wi-Fi da OpenAI, sei lá, né? O objetivo da avaliação era encontrar uma solução para o exploit DIM, que é um benchmark usado para medir a capacidade de modelos de transformar vulnerabilidades de segurança em exploits. Após obter acesso à internet, os modelos concluíram que a Hugging Face poderia armazenar modelos, conjuntos de dados e soluções relacionadas ao benchmark e passaram a buscar essas informações para burlar a avaliação. Então, os modelos já estão nesse nível. Já. É por isso que a gente vê toda vez que lança um modelo novo, o modelo ganha. É porque eles vão atrás. Eles já estão indo nos benchmarks. Esses modelos são tão sacanas que eles vão atrás para ganhar nos benchmarks. Essa é a coisa. Tudo manipulado agora por eles, não é por nós mais. Olha só. De acordo com a OpenAI, os modelos exploraram uma segunda vulnerabilidade inédita, realizaram escalonamento de privilégios, movimentação lateral entre sistemas e combinaram diferentes técnicas de ataque, incluindo o uso de credenciais obtidas até encontrar o caminho para executar código remotamente nos servidores da Hugging Face. A empresa afirmou que o episódio demonstra que modelos avançados já conseguem descobrir e explorar novos caminhos de ataque em sistemas reais, sem acesso ao código-fonte, e destaca que capacidades cibernéticas avançadas precisam ser desenvolvidas juntamente com mecanismos de proteção e ferramentas defensivas mais robustas. A OpenAI informou que está trabalhando com o Hugging Face na investigação do caso e implementará novos controles em seu ambiente de pesquisa para evitar incidentes semelhantes. Pois é, eu acho difícil, porque será que eles têm todo o aparato para executar esses benchmarks fora do ambiente da OpenAI? Acho que não, né? Porque eles deveriam, então, simular a própria internet para poder saber quais são as reais capacidades, entendeu? Pois é, e aí, na verdade, com uma pequena brecha de segurança, ele já conseguiu vazar para a internet e sair fazendo estrago, olha só. Então, eles criaram, na verdade, eles estavam tentando reproduzir quais são as capacidades. E aí, o modelo é que foi sorrateiramente lá, conseguiu acesso à internet e foi embora. Chegou à conclusão de que era só estragar o Hugging Face, né? Mas por quê? Por que isso acontece e com os outros modelos não era tanto assim? Porque esses novos modelos, todos eles são baseados em o uso ostensivo de agentes em paralelo. Então, por exemplo, o Cloud Code é um grande exemplo disso. Eu tenho usado bastante e eu vejo quando você cria uma tarefa e ele é programado, e muitos desses modelos agora são assim, tá? O Fable 5, tudo. Ele é programado para dividir a tarefa internamente e executando ela paralelamente, né? Ali aos pouquinhos. Antes, o que acontecia era, em algum momento, ele entregava a tarefa e ele não se comprometia se estava sendo feito ou não. Agora, esses modelos, eles podem passar horas e eu acho que tem modelos aí que já passa até mais de um dia, se precisar, para executar determinada tarefa. Eu acho que esse é o lance, a resiliência agora desses agentes. Eles ficam o tempo que precisar e vão achar a brecha que precisar até encontrar. Pois é, e os modelos da OpenAI, até na descrição desses modelos novos, eles têm essa liberdade maior de trabalhar. Então, talvez essa liberdade que não existia antes é que foi dada agora. E aí, se ele descobre um determinado ponto para conseguir entregar aquele resultado final, que ele acha que é o ideal, ele vai adiante. E vai indo. Então, acontece isso daí, né? De sair ramificações. E, nesse caso, dele quebrando segurança para poder chegar onde ele queria, né? Então, é perigoso, não tem jeito. Né? É perigoso nesse ponto de vista, quando a gente está falando de cibersegurança, mas quando a gente coloca esses modelos do ponto de vista de desenvolvimento e de criação,
cara, a coisa fica realmente impressionante. A gente já fez um vídeo mostrando, por exemplo, a interface nova, né, que a gente fez usando o Cloud Code para a nossa pesquisa, mas esse foi um dos projetos que eu usei. Estou usando em vários projetos internos aqui e alguns até acessíveis aí. O que eu tenho visto é, por exemplo, uma coisa que eu acho impressionante, quando você vai criar um plano, você cria ali a sua documentação e o Cloud Code ele cria um plano inicialmente. E o que eu tenho feito, que eu acho que tem me ajudado bastante, e eu acho que você deve fazer isso aí também, porque ele vai utilizando os tokens, ele vai utilizando muito a memória da sessão ali, e aquilo vai expandindo, né? E chega um ponto que ele mesmo compacta a memória. Mas de tempos em tempos, eu peço para cada tarefa, ela vira um documento dentro do projeto. E ali, cada vez que ele executa e ele termina, ele vai documentando aquilo. Imagina, tem uma pastinha lá só com as tarefas executadas. E ele documenta aquilo como ele fez, como foi pedido, e quais as especificações. E aí ele não perde. Então, quando você chega num limite ali de tokens, de tokens não, mas de memória, e você precisa compactar, você não necessariamente precisa perder todas as informações da tarefa que ele já fez. E se por acaso você precisar voltar naquela tarefa, você tem aquela documentação toda feita já por ele, entendeu? Não compactada. Então, dessa forma, se você quiser, não, eu quero voltar na tarefa tal e os dados e a documentação está nesse documento aqui. Ele vai ler aquilo, contextualiza de novo só aquele pedaço e aí consegue mexer novamente naquela tarefa. Eu tenho feito assim. Eu acho que é uma forma mais produtiva. Então, por exemplo, só para dar um exemplo prático, no meu repositório tem o README das tarefas e ele lá tem o README da tarefa específica com a documentação. Estou dizendo isso porque se eu consigo fazer isso no meu projeto com vários documentos e armazenar as informações, tudo que o contexto que já foi feito para desenvolvimento dos projetos, e ele tem uma resiliência de ir por horas ali executando em grandes bases de dados, imagina isso para a área cibernética, né, de segurança. Por isso que eu estou dizendo que a gente está chegando num outro patamar agora em relação à segurança. Não sei se vocês concordam ou não, pode dizer aqui nos comentários. Você concorda, Vanessa? Eu concordo, com certeza. Esse aqui é o corte de uma notícia do Compilado, que é o podcast do Código Fonte TV. Onde toda semana tem episódio novo falando de programação, tecnologia, inteligência artificial e cibersegurança. Então já se inscreva no canal do Compilado e acompanhe os episódios completos. E concorra a prêmios.